Olá! Na aula passada a gente começou a ver esta parte dos problemas de modelagem, né? E eu resolvi um primeiro exemplo que era um problema de mecânica. Em concreto era um problema de um paraquedista, né? Onde se analisavam as forças que agiam sobre ele, é claro, o próprio peso do paraquedista, e onde fazia um papel importante o atrito do ar, participava a força da atrito. E nesse problema foi montada a equação diferencial, né, e foi encontrada a velocidade como função de tempo. Né? Bom, agora vamos começar a aula de hoje com um segundo exemplo. Né? Vamos ver 3 exemplos de modelagem nesta parte daqui. Exemplo 2. Que vai ser um problema de deformação elástica. Então, pessoal, eu não vou copiar aqui o enunciado completo do exercício, eu vou ler, mas vou colocar as informações importantes escritas no quadro sim, tá? Mas primeiro eu vou ler para que saibam do que trata o problema. Vamos lá. Então diz, uma carga de massa M maiúsculo é suportada por uma coluna circular, cujo material possui densidade ρ0, kg por metro cúbico. Como consequência do peso, a coluna se deforma de tal maneira que a área da seção transversal é proporcional ao peso total que suporta. Se o raio da coluna na parte superior dela for R0, minúsculo, encontre o raio da coluna a uma distância x da parte superior, ou seja, determine a função y igual a y de x, que vem dada uma figura. Então, vou fazer a figura, vem dar 2 figuras, né, e vou copiar a parte relevante e vou escrever aqui os dados, tá? Não vou escrever o enunciado completo, tá? Mas com o que eu escrever aqui no quadro e as explicações vai ser informação suficiente para vocês. Então, a ideia é que a gente tem inicialmente uma coluna circular cilíndrica, né, sem carga, sem suportar uma carga. Então, vou colocar um pouco mais trabalho. E um pouquinho mais até. Essa é a coluna cilíndrica, né, de base circular, né, e cujo raio é R0 minúsculo. Então, isso faz parte das informações do enunciado. Então, coloquemos aqui, esta é a situação inicial. Né? A situação inicial, esta é uma coluna de um material elástico, né? Por isso chama um problema de deformação elástico. E esta coluna, quando sometida a uma força, né, vai ser colocada uma carga aqui em cima. Essa carga, uma mala, pensemos, né, vai deformar esta coluna, de acordo com uma lei que vem dada no enunciado. Né? Então, a situação inicial é que está a coluna aí verticalmente, sem deformação. Né? Então, coluna sem deformação. Essa é a situação inicial. Bom, e a situação final, vou fazer aqui do lado, né? É que a coluna aqui, estou exagerando na deformação, né? Aqui eram retas verticais paralelas, né? As giratrizes desse cilindro, e agora virão curvas, né? Então, e aqui em cima vai ter uma carga. Vamos fazer aqui. E o enunciado diz que
a massa dessa carga é M maiúsculo, né? Então, se a gente traçar aqui um eixo de simetria, né, que seria, né, o eixo do cilindro, aqui vai estar o eixo de simetria. Então, aqui em cima, a medida do raio ainda é R0, o mesmo valor que possuía quando a coluna estava sem ser deformada. Então, nesse ponto inicial, na parte de cima, esse raio permanece com o valor R0, né? Mas por causa do peso, a coluna se deforma, né? Então, esta é a situação final. Final. Coluna deformada, né? Deformada. Então, qual é a incógnita do exercício? O que é pedido no exercício? Bom, no exercício se pede que a gente encontre qual é a equação desta curva que descreve a deformação da coluna, né? Essa curva inicialmente era esta reta aqui, esta reta, né? Mas agora, por causa da carga, se deforma, fica uma curva que não é mais uma reta e se pede encontrar a equação dessa curva. Então, são fornecidos alguns dados. Aqui eu já falei quanto é a massa M dessa carga que está aqui em cima. Também é dito que a densidade do material, a coluna é ρ0 kg por metro cúbico. Né? Densidade é massa por unidade de volume, né? ρ0 kg por metro cúbico, constante, uniforme. A densidade é uniforme em todos os pontos. E há uma frase no enunciado que esta sim eu vou escrever aqui no quadro, porque é a parte onde se fornece informação de qual é a lei que rege esta deformação, né? É uma lei experimental. Então, vou escrever aqui. Esta é a segunda frase do enunciado, né? A coluna, o peso da coluna, vou colocar aqui entre aspas, a coluna se deforma de tal maneira que a área da seção transversal é proporcional ao peso total que ela suporta. Que nessa frase está sendo dita qual é a lei de deformação desta coluna, né? A coluna se deforma de tal maneira que a área da seção transversal, né? Aqui a gente vai ter que fazer algum corte, né? Em alguma altura dada, algum corte, e aí vai ter uma área dessa seção transversal, né? A seção transversal vai ser um círculo, né? Aqui já era um círculo, aqui continua sendo um círculo. A diferença é que o raio desse círculo aqui era constante, em qualquer lugar que eu fizesse esse corte, era o mesmo raio R0. Mas quando a coluna está deformada, né, a seção transversal é um círculo de raio R0 somente aqui em cima. E quando eu fizer um corte em qualquer outro lugar, é um círculo com raio maior do que R0. Então, a lei de deformação diz que a área dessa seção transversal, a área desse círculo,
é proporcional ao peso total que a coluna suporta. Então, quando eu fizer o corte, o peso total que suporta é o peso dessa carga em maiúsculo e também um peso de uma parcela da coluna que está assim. Né? Vou fazer esse desenho aqui agora de novo, mas esta é a informação que vale ouro, que nos diz como que se deforma. Então, o que pede o enunciado? Então, pede encontrar essa curva. Vou escrever aqui do outro lado, tá? Vou fazer aqui o desenho. Vejamos. Vou pôr um sistema de eixos cartesianos aqui. Vou colocar aqui Y. Vou colocar aqui X. Y. O X vai estar coincidindo com o eixo da coluna, né? X. Então, vou só desenhar essa parte, tá? Essa parte dali, a coluna. Então, algo assim, né? Então, o valor de Y, quando x for zero, é o raio R0. Repito que o eixo da coluna é o que eu chamei aqui de eixo X. E aí estou medindo Y. E aqui está o perfil da coluna depois que eu coloquei a carga aqui em cima, que não estou desenhando a carga. Este é outro caso. E aí fica essa curva e é pedido no enunciado encontrar qual é a equação dessa curva. Y igual y de x. Esse é o enunciado. Muito bem. Então, bom, agora sim eu vou ter que apagar em algum lugar, né? Então, vocês têm aí no caderno de vocês esses dois desenhos, mas aqui eu preciso apagar, né? Então, pessoal, este é um exemplo, é um exercício que é difícil, né? Quando a gente vê por primeira vez este exemplo, este exercício que vou resolver aqui, é um exercício difícil, mas é um exercício muito completo. Vocês vão ver porque usa várias ferramentas de cálculo 1, não somente a derivada e as integrais, é claro. Além disso, resultados importantes de cálculo 1, né? Na medida em que eu for desenvolvendo, aí vocês vão perceber, né? Então, vamos lá. Solução. Então, primeiro, obtenção de uma EDO para y de x, que é a incógnita do exercício, né? Como que a gente faz para traduzir esse enunciado que está aqui numa EDO? Bom, como eu falei para vocês, para a gente aplicar esse enunciado, a gente precisa fazer um corte aqui, um corte transversal, né? Então, suponhamos que eu fizer aqui o corte, né, a uma altura x, um corte. Então, o que vai aparecer quando eu fizer esse corte? Vai aparecer um círculo, né? A seção transversal, né, da coluna continua sendo um círculo, né? Então, vamos ter assim, uma parte assim, vamos ter a carga,
né? Vamos ter essa outra parte. Aqui está o lugar onde eu fiz o corte. Então, o que a gente vai ver nesse lugar onde eu fiz o corte? Né? É ali que eu fiz o corte. A coluna continua para baixo, né? Continua para cá. No lugar onde fiz o corte vai aparecer essa seção transversal. Então, esta altura vale x. Aqui está o eixo. Essa altura aí vale x. Então, do enunciado diz que a área da seção transversal, a área daqui, né? Então vamos lá. A maiúsculo de x. Esse A maiúsculo de x vai ser a área da seção transversal, que é a área de uma circunferência, né? Uma circunferência com o raio que vai ter esta seção transversal. Tudo bem? O enunciado diz que essa área é proporcional ao peso total que ela suporta. Qual é o peso total, né, que é suportado daí para cima? É o peso dessa carga, né, mais o peso dessa parcela da coluna que fica aqui em cima. Mas por enquanto, vou colocar que essa área é proporcional ao peso que ela suporta. Então denotei por P de x esse peso e A de x essa área, né? Então, a gente sabe que quando a gente tem uma relação de proporcionalidade, isso pode ser escrita como uma igualdade se a gente introduzir uma constante de proporcionalidade. Então, daqui vem que a área x é alguma constante k vezes p de x. Coloquemos um número para essa equação. Primeira equação. Então, aí a gente traduziu numa equação a lei de deformação que vem dada no enunciado, né? É claro, o que está faltando agora é que a gente especifique qual é a fórmula para a área da seção transversal como função de x e qual é a fórmula para esse peso P de x, que corresponde ao peso da carga e o peso da parcela da coluna que está acima da região de corte. Bom, ainda vou manter aqui que esta é a curva y igual a y de x. Tá, agora sim vou apagar aqui. Muito bem, então, fórmulas. Então, temos que dois pontos. A fórmula para essa área é o que é tranquilo, né? Como já comentei, essa seção transversal, onde é feito esse corte transversal, né, é um círculo. Então, a área de um círculo é π raio ao quadrado, né? Então aqui seria π vezes o raio desse círculo. Então quanto é o raio desse círculo? Bom, aí é onde eu relaciono o que aparece nesta figura com a curva em questão. Porque, vejam, aqui está a equação da curva y igual a y de x, né? E eu estou considerando um ponto dessa curva, esse ponto daí, né? Esse ponto daqui. Esse é um ponto da curva que corresponde ao ponto quando a abscissa, né, é x. De 0 aqui vale x. Então,
a altura corresponde à ordenada, corresponde a y. Então, isso que está aqui é y de x. Né? Se eu fiz um corte a uma altura x, o valor correspondente de y é y de x. E esse y vai ser o raio desse círculo que ficou aí. Portanto, aqui é π vezes y ao quadrado de x. A área de um círculo. Essa é a área da seção transversal para ser colocada aqui do lado esquerdo. Ótimo. Vale ouro essa informação. Então, nos está faltando agora a fórmula para P de x. Então, esta fórmula P de x, aqui vem uma parte onde não é tão imediata, né? Isso demanda utilizar um conhecimento mais aprofundado. E aí onde aparecem resultados importantes de cálculo 1. Vamos lá. P de x. O que denota P de x? Denota o peso de tudo o que está acima desta região de corte. Então, uma parte desse peso, é claríssimo, é o peso dessa bagagem, dessa mala que está aí, dessa carga. Então, seria a massa, em maiúsculo, vezes G. Essa é a parte tranquila. Né? A parte que não é óbvia é quanto é o peso dessa parcela da coluna, né, que ficou acima desta região de corte. Quanto é o peso? Né? Bom, que dado é fornecido? É fornecida a densidade de massa, massa por unidade de volume, né? É ρ0, ρ0 kg por metro cúbico. Então, esse peso vai ser o G vezes a densidade, ρ0, vezes o volume, né? O G é o G da física, os 9,8 metros por segundo ao quadrado, que aparece cada vez que a gente escrever o peso de algum objeto, tudo bem, tá? Mas esta parte daqui, ρ0 vezes V de x, corresponde a densidade vezes volume. Se eu multiplicar densidade vezes volume, me dá a massa, né? Então, este volume que está aqui é precisamente o volume dessa parcela da coluna, né? Que está compreendida entre a carga e a região de corte. É V de x. Então, essa é a parte onde aparece a ferramenta de cálculo 1. Qual é a fórmula para se calcular esse volume, né? Dessa coluna que está aí. Então, isso se vê em cálculo 1 quando se estuda aplicações da integral definida, né? Além da aplicação imediata, que é calcular a área abaixo de uma curva, tem outras aplicações, né? Uma delas é comprimento, calcular comprimentos de curva, tem uma fórmula com uma integral. Tem outra que calcula a superfície de sólidos de revolução, a superfície. E tem outra que calcula o volume de sólidos de revolução. E esse é o caso aqui, né? Essa coluna deformada aí, né, é um sólido de revolução, né? Então, vou colocar aqui um 3 para esta equação, né? Então, vou lembrar aqui, volume de um sólido de revolução, né? Então você vê na última parte de cálculo 1, né? Então, qual é a ideia? A ideia é que a gente tem aqui x, eixo y, né? E a gente tem alguma curva aqui, né? Uma curva y igual f de x, né? E se faz uma revolução. A gente faz com que essa curva gire em torno do eixo x, né? Então, quando essa curva girar em torno do eixo x, vai aparecer o que se chama um sólido de revolução, né?
Então, o intervalo aqui, por exemplo, é entre x igual a e x igual b. Né? Suponhamos que seja uma curva considerada para valores de x compreendidos nesse intervalo fechado AB, né? E que a gente possua a equação dessa curva, y igual f de x. Então, em cálculo 1, vocês veem a fórmula para o volume deste sólido de revolução, que se forma assim. E também vem a fórmula da área da superfície de revolução, a área lateral. Né? Neste exemplo, o que a gente está precisando é a fórmula do volume. Então, vou escrever qual é essa fórmula. Se vocês quiserem no horário de atendimento, eu refresco a memória de onde vem essa fórmula, mas você tem isso nas anotações de cálculo 1 ou nos textos. Mas se vocês quiserem no horário de atendimento, eu vejo isso. Então, esta é a nossa equação de partida. Vou escrever aqui. A de x igual a t de x. Muito bem, então qual é a fórmula desse volume de revolução? Então, V é igual a I vezes a integral de A até B da função f de x ao quadrado. Essa é a fórmula mágica de cálculo 1, né? E um exercício belíssimo, né? Você pode calcular o volume de sólido de revolução. Qualquer corpo que possua essa simetria com respeito ao eixo Z, por exemplo, de um corpo, se você conhecer a equação de perfil, né, um corpo de vaso, por exemplo, um vaso de flores, que não seja cilíndrico, que tenha algum formato, e se você conhecer a curva que descreve o perfil desse vaso, a gente consegue calcular o volume da água, né, que pode ser colocada nesse vaso. Então, a fórmula é essa daqui. Então, esta fórmula é que a gente vai aplicar aqui, em nosso caso, o x. Então, 2 seria 4. Tá? Então, em nosso caso, eu apaguei o desenho, tudo bem, faço aqui de novo. Qual era a nossa situação? A nossa situação era eixo, aqui está a curva, aqui está o valor x, aqui está 0, está a parte de cima, então, no nosso caso, essa é a curva que vem dada por y igual a y de x. Então, o azinho e o vizinho são 0 e x. Né? E a curva em questão é y de x. Então, este v de x que aparece na fórmula de peso, esse v de x, vem dado por I vezes a integral de 0 até x de y ao quadrado de x. Essa é a fórmula que vem lá de cálculo 1. Então, essa é uma primeira fórmula de cálculo 1 que é necessária para montar a expressão de p de x. Eu falei para vocês que nesse exercício aparecem resultados importantes de cálculo 1, além das derivadas integrais, é claro.
evidente um desses resultados. Né? Então, agora sim que a gente tem os ingredientes, ou seja, nossa equação que diz como se deforma essa coluna, né? A equação é essa daí. A seção transversal da área, a área da seção transversal, igual a alguma constante K vezes o peso deles. Né? Então, e aqui temos a expressão de peso, onde temos vezes. Temos uma linha de divisão aqui. Então, como vai ficar? Portanto, entre dois lados. Do lado esquerdo, a de x, a fórmula da equação transversal é i vezes y ao quadrado de x, a área da equação transversal. E do lado direito, esse primeiro termo constante em maiúsculo vezes g, mas o segundo termo, o zero vezes g. E aqui colocamos a fórmula do volume esférico de revolução. I vezes a integral de 0 a x de y ao quadrado de x. Então, dita em fórmula, esta é a relação matemática que vem dada da lei de deformação da coluna do enunciado. E o que a gente vê é que nessa fórmula aparece y de x, que é incógnito. Né? Então, tudo bem, aqui a gente ainda pode fazer, sei lá, posso dividir aqui por π, mas em princípio essa é a equação. Né? Ah, me está faltando colocar a constante K. Vamos deixar um espaço aqui, a constante K. E vezes y ao quadrado de x. Então, essa seria a nossa equação 6, mas essa equação a gente vai tirar tudo. Né? Então, o que aparece nessa equação são os dados, a massa M da carga, a densidade O0 do material da coluna, né? Uma coluna de material elástico. Aparece no silicone da y de x, mas aparece essa constante de proporcionalidade K, que ela não veio dada no enunciado, mas que se pode obter qual o valor dessa constante K a partir do enunciado. Né? Vejamos isso antes de proceder. Né? Essa constante K. Então, o que está aqui do lado esquerdo é a A de x, e o que está dentro dessa chave do lado direito é o P de x. Então, assim, né? Então, determinemos o valor da constante K. Então, essa constante K dá para ser obtida a expressão dela quando a gente considera a lei de deformação, né? A de x igual K vezes P de x, que explicitamente está dada aqui, quando a gente considera essa lei de deformação exatamente em x igual a 0. X igual a 0 significa estar exatamente onde começa a coluna lá em cima. Né? Então, em x igual a 0, então vai ficar a área da seção transversal em x igual a 0, a constante K vezes o peso
de x avaliado de x igual a 0. Então, a área da função transversal é π de x ao quadrado, etc. Mas quando é em x igual a 0, na parte de cima, a gente já sabe que esse raio vai em 0. Então, do lado esquerdo aqui, temos π é 0 ao quadrado. E por outro lado, o peso é a soma de dois pesos. O peso da carga em cima e outro o peso da parcela da coluna que está embaixo dessa carga que é em cima da seção de corte. Né? Mas se a seção de corte for feita em x igual a 0, o peso que está sendo suportado é unicamente o peso da carga, o mg. Este termo, quando x igual a 0, este termo daqui vale 0, então dá simplesmente mg. Então daqui a gente isola e a gente obtém o valor dessa constante de proporcionalidade K. K igual a π 0 ao quadrado sobre mg. Então, essa é a nossa sexta relação. Então, agora sim, eu vou substituir o valor da constante K nessa relação, vou arrumar um pouco e essa vai ser a nossa equação para a incógnita em cima de x. E resolvendo essa equação, a gente vai obter a equação da curva que nos diz como se deforma a coluna. Vou fazer isso aqui nesse espaço que está aqui embaixo, né? 7 em 6. Então, do lado esquerdo nada muda. π vezes y ao quadrado de x. E do lado direito, onde aparece essa constante K, substituímos essa expressão. π é 0 ao quadrado, dividido por M maiúsculo G. Abro uma chave, tem esse termo todo. O M maiúsculo G mais o 0 e G, a integral definida de 0 a dx, de y ao quadrado, de x, dx. Eu simplesmente copiei o que a gente tinha nesta expressão 6, substituindo o valor da constante K, que está ali. Então, vocês veem que se eu abrir aqui, por exemplo, o primeiro termo, aqui tem um mg, né? Esse primeiro termo aqui, mzão g, e tem um denominador, né? Então, aí vai ter um cancelamento, né? Também quando multiplicar pelo segundo termo vai cortar parcialmente o g, vai sobreviver a alguma constante, mas então vou fazer isso, né? Vai ficando π y ao quadrado de x igual. Então, o primeiro termo, quando multiplicarmos esta constante K por mg, vai sobreviver π é 0 ao quadrado. E no segundo termo, vamos ter um π é 0 ao quadrado, tem outro π aí, o 0, o g vai cortar, então vai ser assim, ó, π ao quadrado, é 0 ao quadrado, o 0, o g cancelou e ainda está dividido por m. E tudo isso multiplicando essa integral definida. Integral de 0 a x de y ao quadrado de x. Vai ficando dessa forma. E então aqui finalmente posso dividir por π para ter a expressão de y ao quadrado. Então, y ao quadrado
Quando eu dividir por π, esse primeiro termo vai ficar simplesmente R0 ao quadrado. E no segundo termo tinha um π ao quadrado, né? Quando dividir por π, vem simplesmente π R0 ao quadrado vezes ρ0 dividido por M maiúsculo, integral definida de 0 a x, de y ao quadrado de x dx. Então ficou desse jeito a nossa equação. Tá? Esta seria a nossa equação número 8. E eu vou apagar aqui embaixo. Muito bem. Essa é a equação para y dx, né? Deu um trabalho, sim. Houve aqui cálculos assim de substituir constantes, etc. Mas, digamos, a parte-chave estava por aí em utilizar a fórmula do volume, né, de um sólido de revolução. Né? Essa é a fórmula extra, o ingrediente extra que tinha que ser utilizado que é a fórmula de cálculo 1. Então, essa é a equação para y igual a y dx, que é a incógnita do exercício. Né? Então, a gente leva aqui uma surpresa. Né? Eu falei para vocês que este exercício não é fácil, né? Traz algumas surpresas, traz ingredientes extras a serem utilizados de cálculo 1, essa fórmula do sólido de revolução. Né? A surpresa que a gente está encontrando é que a nossa incógnita y dx, né, obedece a esta equação, e esta equação não é uma equação diferencial. Né? Esta é uma equação onde temos a nossa incógnita y dx, e a incógnita não aparece uma derivada da incógnita. Aliás, aparece uma integral envolvendo a incógnita. Então aparece a incógnita lá fora e aparece uma integral envolvendo a incógnita aqui. Não aparece nenhuma derivada. Né? Este tipo de equação a gente não viu. Né? Isso que se chama uma equação integral. Né? É uma equação integral. Não é uma EDO, não é uma equação diferencial. Então, em princípio, a gente chega aí e a gente diz, bom, não dá para fazer mais nada. Né? Mas, neste caso, se pode transformar esta equação integral que a gente encontrou para a incógnita y dx, se pode transformar sim em uma EDO. Né? E a ideia é derivar os dois lados da igualdade. Quando eu derivo, naturalmente aqui vai aparecer uma derivada, né? E o que a gente vai ver é que quando a gente deriva o lado direito, vai sumir esta integral, e aí vem outro resultado importante de cálculo 1, que vai ser utilizado. Então, tomando a derivada com respeito a x em 8, então, do lado esquerdo, vou deixar aqui denotado, tá? Vou deixar denotado de x e y ao quadrado de x, ainda não abri isso, né? Igual. Do lado direito, tá? Tem a derivada desse termo constante, que é r0 ao quadrado. A derivada é uma constante, vale 0. Mais, e aqui tem uma constante vezes uma função de x. A derivada de uma constante vezes uma função de x. De cálculo 1, a gente sabe que é a constante multiplicando a derivada dessa função. Então, a constante seria π
π, vou colocar o ρ0 primeiro, depois o r0 ao quadrado sobre m, e aqui a derivada com respeito a x, da integral de 0 até x de y ao quadrado de x dx. Ficou desse jeito, tomando a derivada, né? O que eu antecipei para vocês é que vai sumir a integral. Já chego nesse ponto. Vou começar aqui pelo lado esquerdo. A derivada de y ao quadrado com respeito a x, né? Não é simplesmente 2y, né? Essa derivada seria 2y se fosse a derivada com respeito a y de y ao quadrado. Mas é a derivada com respeito a x. Então aqui vem regra da cadeia. Outro ingrediente importante de cálculo 1. Isso daqui, então, como é que se abre isso? Se abre como derivada com respeito a y, daquele y ao quadrado, vezes dy dx. Regra da cadeia. Mais um ingrediente importante de cálculo 1. Igual. Esse termo já vale zero, temos esta constante aqui, π, ρ0 é 0 ao quadrado sobre m. E agora, quanto vai aqui com essa derivada? Né? Se utiliza o teorema fundamental, o primeiro teorema fundamental do cálculo, que vocês veem em cálculo 1. Vou deixar aqui o espaço, mas vou lembrar aqui. Primeiro teorema fundamental do cálculo. Então, o que diz isso? Diz que se a gente toma a derivada com respeito a x de uma integral indefinida de a até x de alguma função f'zinho de t, então percebam que x aparece como incógnita no limite superior dessa integral definida, né? Então o que está ali, né, é uma função que depende de x. Então quando eu derivo essa função que depende de x, o que diz o primeiro teorema fundamental, né, do cálculo é que isto é a função do integrando, f'zinho, mas não avaliada em t, avaliada precisamente em x. E esse é o cálculo que apareceu aqui. Derivada com respeito a x, integral de 0 até x. Vocês podem falar, olha, mas x está aqui dentro também, né? Mas quando a gente tem uma integral definida, tanto faz o nome que a gente utiliza para avaliar de integração, né? Eu coloquei aqui x, mas poderia ter chamado aqui de x'. Mas este x que está ali fora, no limite superior da integral, esse sim é x. Então, do primeiro teorema fundamental do cálculo, essa derivada aí então é simplesmente y da função avaliada em x, y ao quadrado de x. Né? E tal como eu falei para vocês, como consequência de ter tomado essa derivada nos dois lados desta igualdade, do lado direito sumiu essa integral e ficou y quadrado de x. Né? E aqui, agora sim, temos uma ideia. Só falta dizer quanto vale esta derivada e simplificar um pouco, mas aí já temos a EDO. Muito bem, então, a derivada de y ao quadrado com respeito a y, isso efetivamente é 2y, né? Então, como é que vai ficando essa equação? Vai ficando 2y dx, que multiplica dy dx, a derivada, igual a esta constante, π, ρ0 é 0 ao quadrado sobre m vezes y dx, ou simplesmente y. Né? Mas a coisa é que, perdão, aqui vezes y ao quadrado. Aí sim,
isso é importante. Vou escrever de novo aqui. Y ao quadrado de x. Né? Então, se eu dividir por 2y de x, eu vou obter aqui que dy de x igual a esta constante dividido por 2. Então, π rho 0 é 0 ao quadrado sobre 2m maiúsculo vezes y de x, vou colocar simplesmente y. E agora sim ficou uma EDO para y. Então, efetivamente, nossa equação, que era uma equação integral para a incógnita, y de x, quando eu tomei essa derivada, se transformou numa EDO. Agora sim temos uma EDO para x. Olha, eu perdi a numeração, me parece que era 8, vou supor que a última era 8, esta seria 9. Então, EDO para y igual a y de x. Ufa, deu esse trabalho e vocês viram que apareceram coisas importantes de cálculo. Ainda não utilizei como calcular uma integral, mas utilizei sim o volume de um sólido de revolução. Também utilizei o primeiro teorema fundamental, né, quando eu tomei uma derivada de uma integral definida e onde aparece x no limite superior dessa integral definida. Também, quando eu calculei essa derivada do lado esquerdo, utilizei regra da cadeia, que é algo sagrado de cálculo 1 também. Né? Cálculo 1 é parte-chave desta disciplina. Né? Aparecem as ferramentas que vocês viram lá. Bom, então esta foi a primeira parte, né? Chegar numa EDO para incógnita. E segunda parte, claro, é resolver essa EDO e daí chegar à solução do problema. Né? Então, parte 2. Resolução da EDO. Muito bem. Então, para nossa sorte, né, uma EDO das que são amigáveis, das que a gente sabe resolver, é de variáveis separáveis, dá para colocar y de um lado, x do outro, resolver as integrais e daí a gente chega na solução do problema. Né? Então, é uma EDO de variáveis separáveis, sim. Né? Então, como que vai ficar? Vai ficar dy sobre y. Do lado direito, esta constante toda, π rho 0 é 0 ao quadrado sobre 2m, e aqui vai ter dx. Ficou dessa forma. Eu dividi por y. Eu não disse nada, né? Mas vou aproveitar de comentar. A EDO que a gente encontrou aqui, que é uma EDO de variáveis separáveis, é uma EDO linear. Né? É uma EDO linear de primeira ordem. É uma EDO de primeira ordem que é linear. Só para a gente revisar a gente. Bom, mas quando são lineares, eu falei para vocês, não provei, mas falei para vocês que nunca a gente vai se encontrar com surpresas de que apareçam outras soluções além das que a gente obteria aqui por uma simples integração. Quando a EDO é linear, nunca acontece isso. Bom, agora sim, então, vou colocar já as integrais aqui, tá? Integral indefinida, integral indefinida. Então, do lado esquerdo aparece o logaritmo neperiano do módulo, né, que já apareceu muitas integrais, muitas EDOs que a gente fez até agora. A constante fica em evidência, multiplicando x, então π rho 0 é 0 ao quadrado sobre 2mx mais a constante c. Né? Isso vem da integração, né? E o que a gente quer é isolar o y, né? Então, em princípio, a gente isola módulo de y, né? Aparece uma constante c no expoente, depois a gente tira o módulo e aparece um sinal mais ou aparece um sinal menos, tudo isso é absorvido numa nova constante, então
essas passagens eu expliquei em detalhe para vocês e falei que apareceriam de novo. Aqui vocês estão vendo que apareceram de novo. Então, vou deixar umas reticências para que vocês façam essas passagens e vou colocar quanto que a gente chegaria à expressão para y. A gente chegaria a que y seria uma outra constante que eu vou chamar de c', diferente dessa que está aí, vezes a exponencial de π rho 0 r0 ao quadrado sobre 2mx. A gente chegaria nisso. Façam essas passagens. É propriedade do logaritmo, tem aí o módulo, tem que permitir que tenha um mais menos, tem que absorver esse mais menos na exponencial da constante e no final se define uma nova constante, você chega nisso aqui. Eu já fiz isso com bastante detalhes, algum exemplo anterior, e falei para vocês que apareceria. Aqui vocês estão vendo. Então, esta seria a solução geral da EDO. Aquela que contém a constante arbitrária. EDO de primeira ordem, solução geral dela contém uma constante arbitrária. Solução geral da EDO. E para encontrar o valor dessa constante c', a gente utiliza a condição de que quando x igual a zero significa estar no topo da coluna, quando x igual a zero, y, que mede o raio, vale R0. X igual a zero, y vale R0. Então, substituindo, do lado esquerdo, aí vem R0, do lado esquerdo, igual C', que multiplica a exponencial dessa constante vezes zero. A exponencial de zero. A exponencial de zero vale 1. Portanto, o valor de C' é simplesmente R0. E, finalmente, a gente obtém que y é igual a R0 vezes a exponencial de π rho 0 R0 ao quadrado sobre 2m vezes x. Essa é a forma do perfil da coluna. É uma curva exponencial, onde x é maior do que zero. Isso é o que pedia esse exercício. Não era um exercício fácil, pessoal, eu reconheço, mas um exercício onde se revisam ferramentas importantes do cálculo 1, como as que eu mencionei: o teorema fundamental do cálculo 1, regra da cadeia, o volume de um sólido de revolução. São todas coisas que você vê em cálculo 1 e que aqui estão aparecendo de forma natural. Muito bem. Então, esse foi um segundo problema de modelagem, não trivial para nada, que a gente fez. A parte da resolução da equação diferencial foi tranquila, variáveis separáveis, integrais eram tranquilas, essa parte foi tranquila. A parte que não foi óbvia foi chegar a montar a equação diferencial. Muito bem, vejamos agora um outro problema, o último problema de modelagem ainda neste primeiro capítulo. Vai ter outros nos capítulos posteriores. Então, exemplo 3. É um problema de mistura. Também é um problema de mistura e um exercício que, quando a gente encontra ele por primeira vez, é um exercício difícil, quando é a primeira vez. Se utiliza uma ferramenta de cálculo 1, etc. Mas a primeira vez que a gente encontra esse exercício é difícil, mas é um exercício que aparece em muitos lugares, é um exercício aplicado, é importante. Vai aparecer este exercício nas listas que vierem depois da lista número 1.
né? Ou na 2 ou na 3 vão aparecer variantes deste exercício. E a gente aqui em aula vai considerar de novo este exercício como uma variante dele que torna um pouquinho mais complicado. Então é um exercício no qual se aprende muito, né? Que a gente vai reconsiderar ele, quando a gente reconsiderar ele como uma variante já não vai ser tão difícil e está na lista de exercícios de vocês. Então é um exercício importante. Do que trata? Vou fazer primeiro o desenho da situação, não vou escrever o enunciado porque ficaria muito extenso escrever o enunciado, mas vou fazer um desenho da situação e vou colocar os dados aqui. Se trata de um problema de mistura, né? Tem um tanque aqui, tá? No qual está entrando e saindo uma solução de água e sal. Tá? E este tanque está cheio. Esse tanque está cheio e está ingressando e saindo uma solução de água e sal. Ali está ingressando e aqui está saindo. E o tanque, repito, está cheio. Está tudo preenchido pela solução de água e sal. Né? Então, tem um agitador ideal. Esse tanque tem um agitador ideal. Vou desenhar, vou representar ele assim, ó. Que faz a mistura, que se misture com eficiência, com 100% de eficiência, a solução de água e sal que está aí dentro. Né? Então é ideal nesse sentido. Né? Na prática, isso não é verdade. Né? Não existe um agitador que seja 100% de eficiência. Né? A solução aqui num canto, a concentração da solução num canto aqui não é igual ao outro canto, etc. Não é igual. Né? Um agitador melhora essa situação e se ele for 100% eficiente, vai fazer com que fique uma mesma concentração. Tá? Mas então, quais são os dados e qual é a peculiaridade do problema? Né? Tá. A peculiaridade do problema é que, inicialmente, está tudo cheio aqui, repito, com água e sal, mas tem alguma concentração dada inicial. Né? Alguém veio, acrescentou sal aqui, né? Uma quantidade de sal, 2 kg, 3 kg de sal. Se conhece o volume deste tanque, suponhamos que sejam 10 litros, então seriam 2 kg de sal dissolvidos em 10 litros, então aí tem a concentração desse sal. 2 kg por 10 litros dá 0,2 kg de sal por litro. Né? Por exemplo, não vão ser esses os dados, tá? Mas para termos uma ideia fixa. Né? E o que está acontecendo está circulando, entrando e saindo permanentemente, só que o detalhe é que o sal que está sendo ingressado, a solução de sal e água que está sendo ingressada aqui, injetada aqui embaixo, não possui a mesma concentração que esse sal que está aqui dentro. Esse que está aqui dentro são 0,2 kg de sal por litro, por dar um exemplo, e suponhamos que esta que está aqui seja 3 kg de sal por litro, uma concentração mais alta aqui. Então, aqui está aqui dentro tem um valor e aqui está aqui fora é outro. Então, no desenho eu vou representar isso da seguinte forma. Vou fazer assim, ó, vou pintar aqui em verde tudo que está aqui dentro do tanque. E que está saindo também. Tudo que está dentro de tanque é a solução bem misturada que está aqui dentro. Né? E no momento em que estou pintando tudo de verde, estou representando a ideia, a idealização de que a concentração do sal em todos os pontos do interior do tanque é a mesma. E que também é a mesma com a qual é retirada essa solução. O que não é a mesma é o que está sendo injetado aqui. Né? Eu assumi, por dar um valor numérico, falei para vocês, suponhamos
que são 0,2 kg de sal por litro, por dar um exemplo. E suponhamos que aqui estamos injetando uma solução que possui uma concentração mais alta, 3 kg de sal por litro. Só inventei um par de números, né? Mas para que a gente tenha claro, então, o que está sendo injetado aqui, estou aqui representando com outra cor, aqui com azul. Para deixar bastante clara a noção de que a concentração da solução de água e sal que está sendo injetada é diferente da concentração de água e sal que está contida aqui no tanque, né? Então, a idealização vem no sentido que assim que ingressa 1 ml, né, dessa solução que vem lá fora, ele instantaneamente se dissolve e fica tudo uma mesma concentração, né? Mas é claro, né, quando isto evolui no tempo, a gente deixa andar, funcionar este sistema por algumas horas, é claro que tem que mudar a concentração aqui, né? Se aqui era 0,2 kg de sal por litro, era uma concentração mais baixa que a que está sendo injetada, então vai ter que começar a mudar no tempo e eventualmente, depois de algumas horas, sei lá, vai ter que se igualar com esta concentração e tudo fica igualado à concentração que em todo instante está sendo injetada e tudo fica igual, né? Mas desse momento inicial até que chega esse momento em que a concentração toda se iguala com a que está sendo injetada, vai toda uma evolução, né? Bom, então o exercício consiste em isso, em determinar como varia ou a quantidade de sal que está presente aqui no tanque no instante t, ou a concentração, né, da solução de sal que está contida aqui, né? De uma se passa direto para a outra, porque vai ser fornecido o dado do volume do tanque. Eu falei para vocês, suponhamos que sejam 10 litros, por dar um exemplo, né? Se a gente conhece o volume do tanque, então, para passar da concentração dessa solução para a quantidade de sal, é só levar em conta que a concentração se calcula como quantidade de sal dividido pelo volume, pelos 10 litros. E daí a gente relaciona essas duas incógnitas, a concentração ou a quantidade. Então, esse é o exercício. Vou colocar aqui os dados, são fornecidos aqui dados de quanto é a concentração do sal que está injetado aqui, quanto era a concentração inicial do sal aqui, e também com que razão está sendo injetado o sal aqui e com que razão está sendo retirado o sal, que vai ser a mesma, tá? Com a mesma razão com a qual se injeta, com a mesma razão se retira, e por isso que esse volume vai permanecer constante. Então, e tudo isso faz parte dos dados do exercício. Mas esse é o exercício e agora vou proceder a acrescentar esses dados, e a incógnita do exercício é: encontre a quantidade de sal presente no instante t aqui do tanque. Essa vai ser a incógnita, que isso vai ir mudando, vai ir se alterando, né? Até que depois de algumas horas chegue a um valor de equilíbrio que não vai mudar mais, né? Então essa é a incógnita do exercício. Então, repito, esse é um problema que não é trivial, tá? Mas que vai aparecer mais de uma vez. Aqui em aula vai aparecer 2 vezes e vai aparecer na lista de exercícios de vocês, tá? Mais de uma vez também. Então, um exercício do qual se aprende muito. Muito bem, então, agora eu vou colocar os dados. Então, a concentração da solução de sal que está sendo injetada aqui é um dado, e vem dado por C0 kg de sal por litro. É bom aqui escrever tudo com unidades, tá? Porque levar em conta as unidades vai nos ver que há coerência, consistência na hora de montarmos a equação diferencial, tá? Então, é bom que a gente mantenha aqui presente as unidades. C0 kg de sal por cada litro. Essa é a concentração que está aqui. Também se conhece a razão, a taxa com a qual está sendo injetada a solução aqui, né? E essa taxa é V0 ponto. Tá? É um problema que depende de parâmetros.
se a gente quiser, no final, a gente atribui valores aos parâmetros. Por exemplo, quando eu expliquei o problema para vocês, eu falei C0 igual a 3 kg por litro, só para fixarmos as ideias. Mas a gente vai trabalhar aqui com C0 kg por litro. E a razão vai ser um outro parâmetro, que é V0 ponto. Né? É uma razão volumétrica. Quantos litros, né, de solução estão sendo injetadas por cada minuto que transcorre. Então, as unidades dessa razão, né, dessa taxa volumétrica, é V0 ponto litros por minuto. Seria litros de solução